Por que algumas vacinas estão disponíveis apenas na rede privada, em laboratórios particulares, e não constam no calendário nacional de vacinação, hein? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por quê. Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, seja muito bem-vinda ao canal Mãe que Inspira. Se por acaso essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz pela sua audiência e eu já peço para que você se inscreva no canal e já deixe ativado o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos em primeira mão e para que você não perca nenhum conteúdo do canal, tá bom? E também eu peço desculpas porque eu tô com a voz assim bem fanhosa, porque eu tô bem gripadinha, mas o que importa é a gente levar o barco e falar de coisas importantes, coisas que interessam, que por acaso nesse vídeo é sobre vacinação. Então, eu quero explicar para você por que algumas vacinas constam no calendário nacional de vacinação, que é um calendário anual, que todo mundo tem direito à vacinação, e por que algumas vacinas estão disponíveis apenas na rede privada, né, em laboratórios particulares, que você é obrigado a pagar por elas, e assim, não paga pouco não, paga bem. Por que tem essa diferença, né? Bom, primeiro de tudo eu quero te tranquilizar e dizer que o programa de imunização, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, ele é um dos mais completos do mundo. Então as nossas vacinas, elas são sim super eficientes, eficazes, seguras, elas protegem sim as nossas crianças e nos protegem também. Então fique tranquila, não existe diferença de qualidade entre uma vacina da rede pública para uma vacina da rede privada, tá bom? Mas e como funciona? Por que algumas vacinas estão disponíveis no nosso calendário nacional, anual de vacinação e outras não? Qual que é o critério? Bom, o fator determinante para que uma vacina seja selecionada para o calendário de vacinação é a incidência da doença no país. Então, qual que é a frequência que essa doença ocorreu? Qual que é a gravidade, né? Qual que é o risco que ela causa? Se ela é letal, muitas são letais, né? Muitas são gravíssimas e causam a morte. Então, qual que é a incidência? Qual que é a frequência que essa doença ocorreu dentro do território nacional dos últimos anos? Enfim, é feita uma pesquisa e com base nessa pesquisa são desenvolvidas as vacinas e são distribuídas as vacinas para todo o território nacional com base nessa incidência. Elas são frequentes? Elas são comuns no país? Então, todos terão acesso a essa vacina. E por que algumas não estão? Justamente por conta disso. Às vezes acontecem casos isolados, né? Então ocorreu alguma morte em determinado estado de apenas uma pessoa, ocorreu um único caso, sabe? Ou então ocorreu um foco pequeno ali numa pequena cidade por conta, de repente, de imigrantes, de pessoas estrangeiras e tudo mais. Então, o governo ele leva em consideração isso, né? Não dá para você fabricar e distribuir vacinas para todos os tipos de doença que ocorrem pelo mundo, porque às vezes não são frequentes aqui no Brasil, tá? Então, nós estamos cobertos, né? Nós temos uma cobertura de imunização das doenças mais frequentes, mais comuns, que têm maior incidência. As outras, que às vezes acontecem esporadicamente, casos isolados, o que o governo entende? Que são tratados, que é tratado de uma forma isolada também. Caso isso se torne um surto, aí sim são feitas campanhas em paralelo do calendário nacional de vacina, são feitas campanhas esporádicas para atender, para imunizar as pessoas com relação a esses novos surtos ou essas novas doenças que acontecem. Essas campanhas, por exemplo, um exemplo é o caso da influenza, né? Que acontecem esporadicamente e aí são feitas campanhas em paralelo ao calendário de vacina que já é um calendário anual. Uma outra situação é quando ocorreu aquele surto de sarampo, que até então era uma doença considerada erradicada no Brasil, ou seja, já não existia mais, ela já tinha desaparecido, mas voltou a ocorrer, então o governo liberou, produziu e distribuiu novas vacinas de sarampo para tentar segurar, para não chegar num ponto de maiores casos, de maiores incidências da doença. Mas afinal, por que, por exemplo, o sarampo voltou a ocorrer há um tempo atrás, sendo que nós temos vacinas contra sarampo, faz parte do calendário anual, né? O que acontece?
Existem duas situações que a gente tem que levar em consideração que são importantes. A primeira situação é porque às vezes os pais já não levam mais algumas crianças para vacinar de doenças que são erradicadas. Eles levam em consideração que a doença já não existe mais e que não tem necessidade de uma vacina para uma doença que já não é mais frequente. Sim, a doença ela já não é mais frequente justamente por conta da imunização. Quanto mais pessoas imunes, quanto mais pessoas protegidas, diminuem os casos dessa doença aparecer. Mas por conta disso, por conta desse pensamento de você não levar mais o seu filho para vacinar, você passa a deixar o seu filho suscetível, ele passa a ficar vulnerável a essas novas doenças. E se por acaso algum estrangeiro vem para o Brasil, né, acontece alguns casos de pessoas que trazem doenças de fora, se a criança não está imune, ela fica vulnerável, ela pode ter acesso à doença. E com isso começam a surgir novos casos de doenças que até então eram erradicadas no Brasil, tá? Então essa é uma situação, quando você não leva mais a criança para vacinar, ela passa a não ficar mais imune. Mas e quando não tem essa doença no Brasil? É por isso que acontecem novos casos, porque pessoas trazem doenças de fora, de doenças que nós não estamos imunes, porque não constam no nosso calendário de vacina, uma vez que elas não eram incidentes, elas não eram frequentes, elas não eram comuns. Então existem essas duas situações, tá? Por isso que é muito importante a gente manter o nosso calendário de vacinação, a nossa caderneta de vacinação sempre em dia, sempre assinadinha, sempre completa. Tá, mas e aí, Fê? Como que a gente faz para a gente se precaver de doenças que até então não são comuns, não são frequentes no nosso país? Pois é, aí que entra essa outra questão de vacinas que estão disponíveis apenas na rede privada, né, em laboratórios particulares. Então eu vou te dar dois exemplos de vacinas que estão disponíveis na rede privada e na rede pública para você entender como é que funciona, tá? Então, no nosso calendário de vacinação anual, a gente tem disponível a vacina pneumocócica 10V, ou seja, 10 valente. O que significa isso? Significa essa vacina ela nos protege principalmente de pneumonia, tá? E o que ela nos protege? Ela nos protege de 10 subtipos da bactéria pneumococo. Então, nós estamos imunes a 10 subtipos desta bactéria, tá? Mas na rede privada, né, em laboratórios particulares, existe essa vacina na versão 13V, ou seja, 13 valente. O que significa? Significa que na rede privada, se a gente tomar essa vacina pela rede privada, a gente fica imune de 13 subtipos da bactéria pneumococo. Então a abrangência dessa vacina é maior, tá? Mas, como eu disse, aqui no Brasil, nós estamos cobertos das principais bactérias mais comuns, mais frequentes, que têm maior incidência no Brasil. Caso aconteça algum surto desses outros subtipos, então nós não estaríamos imunes se a gente apenas tomar a vacina da rede pública. Se a gente tomasse a vacina da rede privada, que nos protege, né, da maior abrangência, cobre aí mais subtipos dessa bactéria, nós estaríamos imunes, tá bom? Só que você tem que entender que é o seguinte, as vacinas elas são desenvolvidas e distribuídas aqui no Brasil com base nessa frequência, com base nessa incidência, tá? Então, às vezes, realmente, elas não são, assim, prioritárias. Mas, se você tiver condição, se você puder ir atrás disso, pagar por essa vacina, é claro que é melhor, porque você vai estar garantido a saúde do seu bebê, tá bom? Mas você tem que fazer pesquisa, porque realmente não são vacinas baratas, tá? Uma outra situação aqui no Brasil é a vacina da meningocócica. Na rede pública, né, a distribuição gratuita que está no calendário anual. Nós temos acesso à vacina da meningocócica do tipo C. Mas além do tipo C, existem mais dois tipos, que é a meningocócica B e que é a meningocócica ACWY. Então, hoje em dia, na rede pública, gratuito e anual, né, no nosso calendário anual, que é gratuito, nós temos acesso à vacina meningocócica C, ou seja, que nos protege
apenas contra a bactéria meningococo do tipo C. Mas existem essas outras duas que eu comentei, que estão apenas disponíveis na rede privada, né? Ou seja, em laboratórios particulares, e que você tem que pagar para ter acesso a essas vacinas, tá? Nesse caso, como essa vacina ela nos protege da meningite bacteriana, que ela é uma meningite assim, ela é uma doença gravíssima, que ela pode levar à morte, e os sintomas dela são complexos, então eles confundem um pouco, até você chegar no diagnóstico pode ser tarde demais, porque ela é uma doença assim bem traiçoeira, ela pode chegar a te levar à morte em questão de horas, principalmente se tratando de criança. Então, nesse caso específico, por mais que ela seja uma vacina que você paga e paga bem, porque não costuma ser barata, eu aconselho que você faça uma pesquisa com relação aos laboratórios que disponibilizam essa vacina. Essa é a diferença de você ter algumas vacinas na rede privada e algumas vacinas na rede pública. Elas são eficazes, elas são eficientes por igual. Às vezes, a mesma vacina que você tem gratuitamente na rede pública, você também tem na rede privada. Aí vai também do comodismo, de você ser atendido mais rápido, mas ambas são eficazes, eficientes, seguras e protegem, garantem a imunidade do nosso bebê, tá? Mas é importante você levar em consideração essas vacinas que não estão dentro do calendário anual, ou seja, elas não são gratuitas, elas não têm distribuição gratuita, porque em alguns casos elas são sim, podem ter incidência, elas podem acontecer, elas podem vir a ser comuns, tá? Então leva em consideração isso, põe na balança, leva o custo-benefício em consideração, porque compensa a gente garantir a saúde dos nossos bebês, tá bom? Para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições um link de um PDF gratuito, que é só você clicar e você já vai baixar o PDF, que constam as principais vacinas disponíveis, né, no calendário de vacinação anual, ou seja, as vacinas gratuitas, todas as vacinas que o seu bebê tem que tomar, desde quando nasce até os 15 meses de vida, elas estão disponíveis nesse PDF. Além disso, eu também comento sobre as principais vacinas que não estão nesse calendário, mas que estão disponíveis na rede privada, para que você possa fazer uma pesquisa e se informar na sua região, ver o preço, enfim, ver qual laboratório tem disponível e você avalia se compensa ou não disponibilizar essa vacina para o seu bebê, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou, se te alertou, eu peço que dê um like no vídeo, que compartilhe com as mamães que estejam aí nesse processo de vacinação, porque é muito importante para que elas tenham noção da gravidade, né? Eu peço também que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações em primeira mão, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!